Voltando com o nosso Proseando, conversamos agora com o professor André Luiz Soares da Fonseca. Ele é médico veterinário e advogado, meu colega. Antes de começar a perguntar para ele a respeito das vicissitudes relacionadas à leishmaniose e o trabalho que ele vai desempenhar à frente do CCZ, eu quero, saudando o Dr. André Luiz, perguntar como é que você chegou à conclusão de que, como médico veterinário bem-sucedido, deveria também incursionar pela advocacia. Olha, Fábio, a minha esposa ela é advogada também. Então, na época que eu estava prestes para sair para o doutorado, eu não consegui sair para o doutorado, e ela fazia direito ainda na UCDB, isso em 1996, eu me empolguei pelo direito, né? E é uma coisa que a gente recomenda para toda pessoa, né? É uma aula de cidadania que toda pessoa deveria ter, né? Você não se arrepende de ter feito direito? Olha, eu fico meio incomodado quando alguém me pergunta o que eu sou. Porque quando eu falo que eu sou veterinário, eu me sinto traindo o direito. Quando eu falo que eu sou advogado, eu me sinto traindo a medicina veterinária. E eu sou professor também, então eu gosto sempre de ser chamado de André, porque eu não gosto de títulos, porque eu fico muito saia curta com tudo isso. Mas você advoga? Você advogo também? Sim. Tá? Eu, principalmente em casos de ação civil pública, que eu sou muito simpático a esse tipo de cidadania, eu acho importante o papel do advogado. E depois de quantos anos após a sua formatura como médico veterinário que você... Olha, eu me formei em veterinário em 1984, na Federal de Uberlândia. Eu formei no Direito aqui na nossa Federal em 2001, a segunda turma da Federal. Quer dizer, é um estudioso, mostra que é um estudioso, o doutor André Luiz. Doutor André, o Marquinhos Tradi, prefeito eleito de Campo Grande, ele te indicou para a coordenação do CCZ. Quais são os seus projetos, suas metas, plano prioritário? Fábio, eu tenho uma visão de cidadão em relação ao serviço público. Eu sou funcionário público, sou professor da Universidade Federal concursado desde 1991 e eu vejo assim eu estou com muita gana, com muita vontade de poder colaborar com a saúde pública em Campo Grande, né? Porque os resultados que a gente tem tido são pífios. A gente gasta muito dinheiro, a saúde gasta muito dinheiro e gasta muito mal na minha avaliação. Então a gente quer fazer uma administração com responsabilidade, pensando no público e basicamente pensando em eficiência. Nós gastamos muito dinheiro e gastamos mal. E a minha proposta é gastar pouco dinheiro e gastar bem, com políticas realmente eficazes. Imprimir um grau superlativo de resolutividade com o mínimo gasto possível. Exatamente. A gente tem que pensar em eficiência do poder público. Então, o poder público ele nunca foi eficiente. Ele não pensa, ele não faz pós-avaliações, né? A pós-venda dele. Então é importante que a gente avalie realmente as nossas atitudes, né? E que tenha feito realmente as ações de saúde pública. Doutor André, a tua indicação pelo prefeito Marquinhos, todos nós que frequentamos a internet, foi muito bem repercutida e aceita por grupos de defesa dos direitos dos animais. A que o senhor atribui esse entusiasmo quase eufórico dessa legião de pessoas que integram os grupos de defesa dos direitos dos animais? Fábio, a minha formação, eu sou mestre em imunologia pela USP e sou doutor em doenças tropicais e saúde pública internacional também pela USP. Então, a minha formação técnica, ela me gabarita a poder ter esse tipo de ato. E é no meu trabalho que a gente começou a ver uma visão diferente de saúde pública. Então, a partir do momento que a gente começa a defender que a eutanásia de animais não resolve problemas de saúde pública, como efetivamente não resolve, você atrai a simpatia dos protetores de animal, que te vê também como um protetor. Mas, na verdade, o nosso foco é a saúde pública e na boa aplicação das políticas de saúde pública. Só para você ter uma ideia, por exemplo, a eutanásia canina ela sempre foi aplicada para controle da raiva e nunca teve sucesso. Só começou a ter sucesso o controle da raiva canina a partir da década de 70 com o uso efetivo da vacina. Então foi suspensa efetivamente a eliminação precoce de animais por causa de raiva, né, por suspeita de raiva. E o senhor disse em uma entrevista que a leishmaniose é um problema ambiental. Como é que o senhor avalia? Como é que é isso? Explica pra gente. A leishmaniose é uma doença infecciosa, ou seja, transmitida por um micro-organismo não contagiosa. Não se pega leishmania de contato. É como se fosse uma dengue. Então você pode conviver com a sua esposa com dengue, você não vai pegar a dengue dela. E você pode conviver com um animal com leishmaniose e você não vai pegar dele. Você tem um elo que une, nesse caso, que é um vetor, que é na verdade a presença do mosquito.
Então o que nós corroboramos com vontade é o controle do vetor e também uma coisa que é muito pouco dita, a leishmaniose é uma doença sexualmente transmissível. O homem contaminado pelo sêmen passa a leishmania para a esposa. A esposa ela vai pegar a leishmania, não necessariamente leishmaniose, e a esposa ela pode passar isso para a prole, pode passar isso para os filhos dela. A criança, como o cachorrinho, nascem normais. E a doença começa a aparecer com 7, 8, 9 meses de idade. Então uma coisa que nós vamos focar intensamente, Fábio, é no programa de castração de animais. Porque um animal com leishmaniose, ou com suspeita, ou um animal risco, se ele não reproduz, diminui o risco da disseminação da doença. A incidência de leishmaniose em humanos é alta? Não, não é alta, é muito baixa. Principalmente porque é muito alta em cão por dois fatores principais. Primeiro que o cão fica mais exposto que o ser humano, ele dorme fora de casa. E a outra questão é que o animal se reproduz muito intensamente. E a fêmea contaminada, ela vai parir animais contaminados. Então existe um crescimento logarítmico na quantidade de cães com leishmaniose. E há correntes que defendem a eutanásia para os cães infectados pela leishmaniose. E o senhor defende o contrário. Por quê? Porque todos os trabalhos científicos, eu não falo na maioria, eu falo que todos os trabalhos científicos falam que a eutanásia não é mecanismo de controle. Tanto que o Brasil é o único país do mundo que usa eutanásia. O Brasil ele viola a Convenção da Zoossanitária quando ele usa uma técnica que é a eutanásia, que sabidamente não é uma técnica recomendada para controle da leishmaniose. Essa é a questão. São poucos os países do mundo que adotam... O Brasil é o único que adota a eutanásia compulsória, que agora não mais, que agora houve uma liberação do novo medicamento. Entendeu? Então o entendimento ao contrário é que, havendo medicamento para cães hoje, a eutanásia não é mais compulsória. Isso é uma política federal ou cada município que tem autonomia para decidir? Como Na verdade, cada município tem autonomia, mas como ela faz uma política pública junto com o Ministério da Saúde, onde ela recebe recursos, ela fica praticamente refém das políticas públicas federais. Mas, sabidamente, os trabalhos científicos eles apontam claramente que a eutanásia não é mecanismo de controle. Tanto que quando nós entrarmos aqui, nós vamos fazer justamente isso, vamos pegar todos os dados de eutanásia dos últimos 17 anos e fazer um trabalho científico para poder avaliar de fato o grau da eficiência da eutanásia como forma de controle da leishmaniose. Doutor André, quais os riscos do contraceptivo injetável para cães e gatos? Esses contraceptivos injetáveis que existem no mercado, eles são extremamente contraindicados porque eles são hormônios em alta dose. Então, em cada 2 animais que usam esses contraceptivos, um pelo menos vai desenvolver câncer. Então não é uma coisa tecnicamente recomendável. E é frequente isso aqui no... É muito frequente isso. Principalmente porque o dono sempre relaxa no processo de castração, que é uma coisa altamente recomendável. Né? E os riscos da castração para o animal existem? É um risco cirúrgico. Do macho é um risco simples. Geralmente no macho você faz uma sedação, ele vai dormir e você faz uma anestesia local e faz a castração. Então é indolor como tirar um dente. É um processo de anestesia. Na fêmea é um processo mais invasivo. Ele vai ter que tomar uma anestesia. Muitas vezes ela vai tomar uma anestesia na coluna, uma raquidural, uma peridural, mas é um processo anestésico também, mas é inerente a qualquer risco cirúrgico. Né? Então, em cada 1000 animais operados, 1 ou 2 pode chegar a óbito, que também é a mesma coisa que vai acontecer no ser humano, não é diferente. Doutor André, a que o senhor atribui o crescimento de animais abandonados? Eu acho que, na verdade, está tendo uma maior avaliação disso, Fábio. Eu não acho que esteja, na verdade, crescendo o número de animais abandonados. O que acontece hoje é que a gente observa animais na rua, não animais de rua. Então, muitas vezes a pessoa adota um animal num bairro mais simples, por exemplo, ela não tem muro em casa, e o animal ele fica na rua. Mas ele não é um animal abandonado, não é um animal de rua propriamente dito, é um animal que se perdeu muitas vezes. Daí, então, também a gente recomendar a castração. Muitas vezes o macho, ele sente o cheiro de uma fêmea e ele vai embora. Quer dizer, os trabalhos científicos mostram que um cão macho pode sentir o cheiro de uma fêmea no cio até uma distância de 6 quilômetros em campo aberto. Então, se o macho ele sente o cheiro de uma fêmea a 3, 5, 10 quarteirões, ele vai embora de casa, mesmo que ele seja um animal educado, que não saia de casa. Isso é do próprio instinto dele. Isso faz, então, com que esse animal seja de rua. Mas a gente nota que muitos animais de rua, quando você compartilha em Facebook, em sites sociais, esses animais eles acabam encontrando donos. E a política que diz respeito ao direito dos animais em Campo Grande, como é que o senhor faz essa leitura nos últimos 5, 6 anos? Olha, eu tenho uma leitura muito otimista, quer dizer, na última legislação do prefeito Nelson Trade, fizeram uma lei complementar excelente, agora falta aplicabilidade, né? Falta realmente o CCZ chamar-se a responsabilidade de poder fazer a aplicação da lei. Obviamente tem alguns
alguns meandros da lei que precisam serem melhor esclarecidos, né? Algumas coisas mais práticas. Por exemplo, tem uma restrição do número de animais por casa, que nós, em parte, a gente discorda, porque, na verdade, essas pessoas que têm 8, 10, tem alguns protetores que têm 20, 30 animais em casa, na verdade, apesar de não ser isso recomendado, ela faz um munus público que o poder público não faz, que é recolher animais saudáveis. Eu tenho um amigo, na verdade um afilhado, o Cabo Marden. O Cabo Marden com a esposa dele, a Solange, tem 18 cachorros em casa. Isso não é recomendável, mas de certa forma ele exerce um munus. Exatamente, ele pega um animal em casa que provavelmente esse animal estava na rua e ninguém vai adotar. Então, o que a gente quer mudar no CCZ é isso, o CCZ ele vai ser parceiro dessas pessoas. Então, há uma crítica natural, a gente vai ajudar essas pessoas no sentido de vacinar, de castrar esses animais para que essa população não aumente e também ajudá-los no processo de doação de animais. Que eles estão fazendo no munus público, então apesar de não fazer da maneira correta, eu acho que eles fazem de boa fé e a gente tem que apreciar a boa fé do cidadão. E eu quero, neste momento, parabenizar o prefeito Marquinhos Trade pela feliz e honrada escolha do Dr. André Luiz para coordenar o CCZ. Com certeza, com a sua competência, qualificará o serviço público de Campo Grande e todos nós campograndenses vamos ter um grande profissional à frente desses desafios. Dr. André, muito obrigado pela presença. Pelo convite. E o Proseando acaba por hoje. Um grande abraço a vocês e até a próxima.